Olá, bem-vinda para esse bate-papo do nosso despertar feminino cheio de amor, porque sim, o tema hoje é o tema do amor, mas não só o amor que nos faz bem. O amor também que adoeceu, o amor que machuca, o amor que fecha os nossos corações, o amor que corrói por dentro. Nesses 10 anos, trabalhando com grupos de mulheres, eu percebi uma frase muito verdadeira e genuína no coração de muitas delas. Elas dizem internamente assim: eu desisti do amor. É melhor ficar sozinha, porque o amor machuca. Em que momento da vida a gente se desconecta da nossa capacidade genuína e divina do amor, porque nós nascemos amando e querendo ser amados? Em que momento que a gente vai criando uma armadura tão grande, tão forte, tão resistente, tão empoderada, que nada... Porque por trás disso tudo estão as dores mascaradas nessa fortaleza, mas dores que nos afastam do amor, até mesmo do amor próprio. Você se ama? Então você já entendeu aqui o enredo, a sintonia, a energia do nosso podcast de hoje. E eu trago com muito carinho a minha colega, minha amiga, minha parceira, mentora, palestrante, terapeuta Kátia Morbis, jornalista também, para a gente fazer uma investigação aí, não só terapêutica, mas começar a entender melhor como ter sucesso em relações amorosas, em relações afetivas, e mesmo se você não está sozinha, se você está com o seu parceiro, será que você está bem? Será que você está feliz? Vamos começar então a desvendar isso tudo? Então, Kátia, bem-vinda. E aí, dá para ter sucesso em relações amorosas? Dá, Paty, mas eu acho que a gente precisa desconstruir muitos dos conceitos que nos colocam ao longo da vida, né? A gente cresce vendo contos de fada, das princesas, dos príncipes. Depois a gente começa a ser bombardeado do mundo, do que o mundo considera como ideal de relação amorosa. E aí, muitas vezes, a gente não considera sucesso, não porque a gente não esteja tendo boas relações, mas porque a gente esteja fora dos padrões. E a primeira coisa que eu quero trazer um convite aqui para você, porque foi o que mudou muito para mim quando eu fui olhar para o amor na minha vida e para as questões amorosas, é que amar não é um sentimento assim que brota para você entender assim, nossa, hoje eu estou amando muito aquela pessoa. E aí na primeira coisa que aquela pessoa faz que você não gosta, já não estou mais amando mais. Acho que amar é uma decisão, amar é uma escolha. É você olhar para aquela pessoa sabendo que ela é imperfeita, e você saber exatamente o que te levou para essa relação, o que faz você querer ficar ali e você decidir amar, principalmente nos momentos mais desafiadores, naqueles momentos onde talvez aquele sentimento não brote de forma tão simples. Então, eu acho que o primeiro conceito para o sucesso no amor é a gente entender que amar é decisão, é escolha. E uma escolha diária, todos os dias. E a gente não consegue escolher isso do lado de fora, com o outro. O amor é um processo primeiro conosco, com a nossa história, com a nossa verdade, com tudo que a gente vivenciou. O amor, o primeiro modelo de amor já começa quando a gente nasce. Aliás, nem quando a gente nasce, quando a gente está lá ainda na gestação, na barriga, no ventre da mãe, ali a gente já começa a entender o que é o amor, como é ser nutrida por esse amor, como é sentir o calor da mãe, a respiração da mãe. E quando a gente vem ao mundo, a gente precisa olhar também para essa questão. O primeiro êxito do amor é o êxito do amor com a nossa mãe, porque ali é o primeiro modelo de tudo, ali é a referência. A tua mãe estava disponível para você? Ou a tua mãe estava muito ocupada, muito preocupada, muitos filhos para cuidar, ou ela estava em crise no casamento, ou ela estava cheia de dores e ela estava pouco disponível para esse amor. Então veja, não é que a mãe não ame, mas o quanto vocês duas se conectaram e entenderam que esse amor era confiável, que esse amor não machucava. E um dos movimentos que mais a gente vê no processo terapêutico é o que a gente chama de movimento do amor interrompido. E ele acontece na primeira infância, quando a gente busca o amor, esse amor dessa mãe, e essa mãe não está disponível para dar esse amor. E às vezes ela até ama, mas por alguma situação ela não está conseguindo retribuir para essa criança. E essa criança entende que eu não posso confiar nesse amor.
Essa criança é a mulher mais velha, madura, que depois vai dizer: eu dou conta sozinha. Durante toda a minha vida eu fiz tudo sozinha. Por que eu vou precisar agora de uma pessoa? O amor não é confiável, o amor trai, porque dela já também está misturada com as dores da mãe, com as dores da mãe e do pai. Então, o primeiro êxito do amor é a gente olhar para esse primeiro momento da nossa vida, quando a gente desfrutou desse amor. E o segundo êxito também é esse contato com esse pai. Ele é um modelo desse masculino. Será que eu posso confiar nesse masculino? Como será que esse pai foi apresentado para mim? Será que minha mãe confiava nesse pai? Então eu aprendi que eu também posso me entregar a esse amor? Ou será que a mãe tinha traumas, dores, feridas com esse pai? Desde muito cedo eu comprei a ideia de que o amor dói, o amor machuca. E ainda, só para colocar mais um pouco de pimenta aqui nessa conversa, no nosso molho, será que eu estou ali aliada, leal às dores da mãe? Então, se a mãe não foi feliz no amor, eu internamente compro que eu também não posso ser feliz no amor. Minha mãe me sacrificou. Olha tudo que minha mãe fez. Se ela não foi feliz, quem sou eu para ser feliz? É importante que a gente diga que são movimentos, dinâmicas muito ocultas, inconscientes, que você faz por um amor cego. Então eu pus assim, porque não é um amor cego, mas que é muito mais natural do que você imagina. Só que eu acho que é interessante, colocando mais uma pimentinha aqui, é que quando você vive essas histórias, você vai criando crenças, as suas verdades sobre as relações amorosas. Ainda que o casamento dos seus pais tenha sucesso, né? Por que eu tô falando ainda que? Porque às vezes é uma dinâmica que funcionou muito bem para eles. E que você olhando de fora já começa a ter o seu julgamento de, mas eu não quero esse tipo de relação para mim. Então você começa a buscar no mundo o diferente do que você já viveu. Por quê? Porque você começa a formar as suas verdades sobre o amor baseado nas experiências que não necessariamente você viveu, mas que você observou. E depois, provavelmente, nas que você viveu que, de certa forma, concretizaram aquilo que você começou a acreditar. Você falou ali de traição. Então, se eu vi, por exemplo, meu pai traindo a minha mãe e a minha mãe aceitando, não é o caso da minha família, mas se foi isso que eu vivenciei, o quanto eu ou rebelo, tipo, não admito traição, ou repito a experiência da minha mãe. E nisso, começa a ter crenças sobre as relações amorosas que nem são verdades absolutas, mas que vão influenciar completamente a minha trajetória, a minha vida dentro do amor. Então, assim, sucesso na relação amorosa. Aí você atrai relações de traição, relações de desconfiança, relações desequilibradas entre o dar e o receber, onde você se doa demais, se a tua mãe foi uma mulher muito que entregou demais, ou de repente você espera ser salva, né? Você está naquela postura de vai chegar o príncipe para me salvar, porque de repente foi o que você observou. Então, assim, o quanto aquilo que você experiencia, não é nem experiencia, que você observa de um primeiro momento na infância, vai refletir depois nas suas escolhas amorosas do presente, né? E você é quem atrai a pessoa para o seu mundo. A gente acha, nossa, como é que eu fui me conectar com essa pessoa? O que tem a ver? Então, olhe verdadeiramente. Tem um grande aprendizado aí. Ninguém chega na nossa vida em vão. Se chegou é porque é teu aprendizado, toma que é teu. É melhor aceitar que dói menos e trabalhar isso. Então, as pessoas não chegam em vão. E a gente, desde muito cedo, comprou essas feridas profundas de gerações, de muitos séculos, entre feminino e masculino. Entre homens e mulheres que estão em briga, em divergências, em dificuldades. A gente carrega isso muito forte, a gente precisa estar atenta a isso. É por isso que eu amo esse tema, trabalho muito com esse tema do feminino ferido, porque é um tema hoje que a gente pode olhar para isso e talvez nós, eu acredito isso, que a gente seja a primeira grande geração que pode falar abertamente disso, que a gente pode fazer uma transformação muito mais efetiva. As nossas bisavós
avós e as nossas mães iniciaram esse processo. E a gente está com uma grande chave dourada na nossa mão, de poder fazer mais ainda essa transformação para as futuras gerações. Que é o quê? Deixar de guerrear essas mulheres fortes que acabam atraindo homens frágeis. E homens frágeis que não conseguem mais encontrar os seus lugares, se empoderar diante de tantas mulheres empoderadas e fortes. A gente tem que tomar cuidado aqui para não perder esse equilíbrio. Isso não quer dizer que a gente não possa se empoderar, ao contrário, mas a gente se empoderar e também permitir que o amor se empodere junto, que esse companheiro, esse parceiro também possa encontrar o seu lugar de força. Os dois merecem numa relação de casal, então eu já vou entrar numa lei básica aqui, do equilíbrio, de trocas, do dar e receber e também do pertencimento, em que os dois têm o seu lugar. E no casal, os dois têm o mesmo nível, não tem maior ou menor. Diferente quando mãe e pai são os grandes e o filho é o pequeno. Na relação de casal, os dois são iguais. E cada um chega com essa história, né? Se a gente parar para pensar, é muito desafiador mesmo. Porque cada um chega com um sistema familiar, chega com valores, com memórias, com dores, mas essa conexão que é tão desafiadora, porque ela vai fazer você revisitar todas as suas dores, suas buscas, suas diferenças também, né? O ceder, o encontrar ali o equilíbrio, mas isso também é uma chave preciosa para o teu lapidar interno. Porque o outro é o espelho e ele está te mostrando o que você precisa trabalhar dentro de você. Então, gente, de novo, não existe relação em vão. Todas elas estão aqui para nos ensinar. Melhor a gente aprender e aprender, se eu precisar, não ficar mais nessa situação, se é uma relação tóxica, eu não preciso estar num lugar que não é meu, mas aprender com isso e levar o aprendizado adiante. O mentor da minha mentora espiritual, que é o Bhagavan da Índia, ele tem uma frase que fala: a vida é relacionamento. E você aprende tudo o que você precisa para você através dos seus relacionamentos. Então, eu acho muito interessante isso, Paty, porque durante muito tempo na minha vida, eu colocava a culpa nos outros, né? Eram os homens que estavam errados, eu estava atraindo homens que estavam errados, minhas relações amorosas davam errado. Até eu entender que se eu estava atraindo esse tipo de relacionamento e este tipo de homem para a minha vida, significava que existia algo que eu precisava olhar em mim. Era algo interno que eu precisava trabalhar. Então, quando você fala do equilíbrio entre o feminino e o masculino, eu acho que isso é tão importante. É como a gente pensar em física, né? Existe uma lei física que diz: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Quando a gente tem duas energias iguais, então uma mulher empoderada, um homem empoderado, brigando para ver quem é melhor que quem, porque quando a gente pensa nas relações antigas, as relações das nossas avós, onde se dizia que a mulher não era empoderada, era porque os homens se colocavam num patamar de superioridade. E aí, vou trazer polêmica. Eu acredito que hoje, quando a gente trabalha tanto a questão do empoderamento feminino, muitas vezes as mulheres estão se colocando nesse lugar de superioridade. E você disse muito bem, não existe melhor ou pior. Existem duas energias que se complementam. E aí, quando a gente olha para a física, não dá para duas pessoas muito empoderadas ocuparem o mesmo lugar. Não estou querendo dizer que um tem que ser forte, um tem que ser fraco, ao contrário. Uma mulher empoderada encontra um homem empoderado, mas quando uma mulher empoderada quer enfraquecer um homem para ela se sentir empoderada, ou quando um homem empoderado quer enfraquecer uma mulher para ele se sentir empoderado, ali começa a raiz de muitos conflitos que eu vejo hoje na modernidade. E aí eu vou até um passo além. Não é só uma questão de você estar numa posição feliz com a sua feminilidade e encontrar um homem que também esteja. Existe uma versão interna nossa de masculino e feminino que precisa estar muito integrada para você estar preparada e pronta para viver uma relação harmoniosa. Existe uma porção dentro de mim masculina, de energia masculina, existe uma porção interna de mim de energia feminina e eu preciso estar em equilíbrio, em harmonia com essas duas, para que eu esteja saudável para atrair relacionamentos saudáveis. Essa questão de superioridade que você falou, Kátia, muitas vezes
ela está escondida em movimentos que a gente acredita que são movimentos de amor. A gente ama demais, a gente entrega demais, a gente faz demais, a gente quer muito que a relação dê certo. Toda vez que a gente está nesse movimento em que a gangorra não tem um equilíbrio, então um está dando demais, um está fazendo demais, um está projetando demais. O que acontece? Desequilibrou. Não está mais no equilíbrio entre o dar e receber. E aí o mais interessante é que nesse desequilíbrio, aquele que está dando demais, então ele fica superior. E esse aqui que está recebendo de menos, ele começa a se sentir inferior e devedor, porque ele está ganhando muito. E aí o que ele diz? Ai, ela me sufoca. Ai, ela faz demais. Ai, não estou dando conta. Ai, preciso do meu espaço. E esse aqui é o primeiro que quer cair fora. Então a gente tem que tomar cuidado com esses movimentos, porque às vezes parece que é um movimento tão lindo de amor. Então a gente tem que respeitar. E o movimento entre o dar e receber é o quê? Eu dou ao outro tanto quanto eu posso dar, e o outro recebe também tanto quanto ele pode tomar. E vice-versa, ele me dá aquilo que ele pode me dar e eu tomo aquilo que eu posso tomar. A gente tem que começar a trazer esse movimento, essa gangorra positiva. Então, eu faço e eu permito que o outro faça. Eu tomo o meu lugar, tomo o meu empoderamento e eu permito que o outro também tome o seu lugar e o seu empoderamento. Essa gangorra é uma vida eterna, né? Tem horas que algum faz mais, depois o outro. Então, o processo terapêutico, de novo, ele é extremamente importante, porque aqui a gente tem duas situações, duas pessoas, dois sistemas, dois movimentos, várias necessidades e buscas diferentes. E a gente encontrar esse equilíbrio é algo que não se fecha em uma situação. Às vezes, por que alguns casais passam por várias crises, mas eles vão persistindo e vão se reconstruindo e vão se transformando? Porque é isso, é um movimento constante, como é na vida, a nossa transformação. E aqui vale muito também um olhar de o quanto eu aceito o outro da forma como o outro é. Porque também tem muitos movimentos e as mulheres correm o risco de cair nisso, que é uma grande cilada de que, não, mas eu vou mudar o outro, eu vou ajudar o outro, eu vou salvar o outro. E, de novo, postura de salvadora não salva ninguém, só te coloca em fria. Postura de querer salvar algo é a sua grande sabotagem. Não queira salvar ninguém, não queira mudar o outro vai mudar se ele quiser. Olhe para você, olhe para a tua transformação, seja a tua transformação. E se o casal precisa de uma transformação, busque o casal junto, unido, essa transformação. Por isso que eu repito que amar é decisão. Porque você tem que escolher ficar, escolher se transformar, conversar sobre a possibilidade de uma transformação a dois, entender que se o outro não quer transformar, não quer sair daquele lugar, então serve para mim. Mas eu acho que, para mim, o maior aprendizado sobre amor foi o amor próprio. Porque entrar numa relação com a expectativa de que o outro vai preencher os meus vazios, de o outro vai colocar em xeque minhas carências, o outro vai me fazer feliz, o outro vai responder aquilo que eu gostaria que ele respondesse, é a maior cilada que eu vejo em qualquer relacionamento da vida, nem só o amoroso no sentido de casal. E eu entendo que esse vazio que às vezes nos faz buscar fora nos relacionamentos é um vazio dentro. Então, por isso mesmo, responsabilidade minha, responsabilidade de quem é o dono desse vazio. E esse vazio só se preenche com amor próprio. Quando eu fui entender, né, teve um momento da minha vida que eu comecei a falar, gente, eu escuto tanto sobre autoestima, amor próprio, talvez eu precise olhar para isso, porque eu acho que eu me amo, mas será que esse vazio que eu estou buscando no outro não é algo que eu preciso olhar dentro de mim? E eu percebi que sim, havia muitos vazios e eu precisava muito trabalhar o amor próprio. E eu investiguei muito como eram as formas de trabalhar isso. Por quê? Porque num relacionamento onde eu já entro pela metade, onde eu já entro destruída com buracos, e eu tenho a expectativa que o outro vai resolver esses buracos, e ele talvez já esteja com os buracos dele, e ele espere que eu resolva os buracos dele, não dá certo. E a gente vê muito isso nos relacionamentos amorosos, e eu mesmo, durante muito tempo na minha vida, entendi que esse era o modelo. E será que o buraco é só teu?
Porque a gente também gosta de tapar buracos de pai, de mãe, de vó, de vô. Nossa, minha avó foi infeliz no amor, minha avó não conseguiu isso, não conseguiu aquilo e eu quero tapar o buraco. Porque a gente está dentro de uma alma familiar. Então a gente também sente a dor dessa alma familiar. A dor da família também está presente dentro de nós. Que buracos são esses? O que a gente projeta no outro, que o outro tem que dar conta de algo? O amor próprio é uma chave linda de todos os processos. É o processo de você dar a si aquilo que o outro não tem para dar. Eu vou pedir um favor para você alcançar aqui para mim esses livros. Eu quero trazer aqui 3 sugestões de leitura, Kátia, que eu acho que são bem importantes quando as pessoas trabalham o amor. Então, eu queria mostrar aqui, ó, O Amor que Nos Faz Bem, de Juan Garriga, que é um livro sensacional para a gente trabalhar isso tudo. Para que o amor dê certo, Bert Hellinger, que trabalha muito profundamente esses olhares que a gente está trazendo aqui. E O Amor a Dois, do Andrei Moreira, que eu conheci agora. Maravilhoso, estou lendo ele e estou gostando muito. E se vocês me permitem, tem um exercício que o Bert Hellinger traz, eu queria trazer aqui no nosso podcast, porque é um exercício de como a gente pode fazer para a gente também entender e compreender melhor qual é a busca do outro. Porque às vezes a gente está tentando tapar esse buraco dentro de nós com o que o outro não tem para nos dar. E aí não fecha a conta. Então o Bert, ele ensina esse exercício, que é o seguinte: você e o seu parceiro ou sua parceira, vocês sentarem e escreverem juntos, cada um vai escrever uma carta em que você vai dizer: meu desejo mais profundo na nossa relação é... E você vai escrever. Você vai escrever seus desejos, o que você busca, o que você gostaria, o que você tem a proporcionar. E a outra pessoa também vai escrever. Mas olha que interessante. Quando você for ler para o seu parceiro, para a sua parceira, a sua carta, você vai pedir para aquela pessoa para ela não dizer um A. Ela só vai ouvir. E você vai ler a carta. E vocês vão ficar quietos e vão para os seus movimentos de vida. No dia seguinte, o movimento é inverso. O teu parceiro vai pegar a carta e vai ler para você. E você apenas vai ouvir, nada mais. E vai deixar isso entrar dentro de você. Olha que lindo, porque primeiro a gente nem ouve o que o outro quer. A gente está só projetando. Então, o que ele está ensinando aqui? Ó? Que você vai só ouvir, você vai assimilar, você vai honrar verdadeiramente o sentimento, a busca, o desejo daquela pessoa. E talvez abandonar todas as suas expectativas. Ou seja, você vai ouvir a verdade do outro. E você vai expressar a sua verdade. E para uma relação dar certo, para o amor dar certo, a gente precisa trabalhar com verdades, com compaixão, com paciência, com tolerância, com ouvir. Então, eu não sei se você gostou desse exercício, mas eu achei esse exercício simples e sensacional. E é de coragem, né, Paty? Porque você colocar numa carta tudo que você espera e tudo que você quer, às vezes dá até um medo, porque e se a pessoa sair correndo, né? Por isso que tem que ser um exercício de amor próprio também. E você falou de livros, tem um outro livro que eu gostaria de sugerir a leitura, que eu acho que ele é bem relevante quando o assunto é amor. Você já ouviu falar das linguagens do amor, Paty? Ai, lindo! Conte pra gente, é maravilhoso isso. É um tema que eu amo demais, eu tenho até alguns cursos que eu ensino para os pais aprenderem sobre linguagem. Então, tem um escritor que ele aprendeu que o amor tem 5 linguagens e que nós amamos em diferentes linguagens, nos sentimos amados em diferentes linguagens. Então, as linguagens são toque, que é o abraço, o carinho, o cafuné. Pode ser presentes, que é você presentear as pessoas. Então, tem gente que ama e gosta de presentear, de trazer uma lembrança, de fazer um cartãozinho. E também serve como presença, né? Quem gosta do presente também gosta da presença. A outra linguagem de amor são os atos de serviço. Tem gente que, quando ama, gosta de dar carona, levar em tal lugar, fazer o almoço, arrumar a cama, lavar a louça, né? Quantas mulheres se sentem amadas quando os maridos ajudam nas tarefas domésticas? A outra linguagem de amor também são as palavras de afirmação. São aquelas palavras que você diz: eu te amo, você é o meu amor, você é importante para mim. Então, tem pessoas que se sentem mais amadas quando elas escutam essas palavras. E a outra linguagem é o tempo de qualidade.
Tem gente que, para se sentir amado, precisa sentir que está sendo importante, mas o que é o tempo de qualidade? Não é você estar aqui falando comigo no celular, é você dedicar um tempo para mim, olho no olho, prestando atenção, me dedicando àquilo. Veja que interessante. Então, esse autor define essas linguagens. Então, vamos imaginar, a minha linguagem de amor é toque e é tempo de qualidade. Se eu me relaciono com um parceiro que tem como linguagem de amor presente, o que ele vai fazer? Para me agradar, para mostrar que me ama, ele vai mandar flores. Ou ele vai fazer palavras de afirmação, vai escrever cartões. Ou ele vai fazer muitas coisas por mim de atos de serviço. Significa que eu não vou me sentir amada? Não, não é que eu não vou olhar para aquilo. Mas o meu tanquinho, o meu potinho de amor vai ficar vazio quando eu não sou amada na minha linguagem. Então, quando eu não recebo amor na minha linguagem, é como se o meu tanquinho, eu sou um carrinho que estou gastando a gasolina e a gasolina está acabando. E aquilo que eu recebo do outro, que é a grande demonstração de amor dele, não necessariamente enche o meu tanquinho. Então, eu começo a esvaziar. E quando eu olho para essas linguagens de amor, eu vejo como é incrível quando você começa a olhar alguns casais e você vê, não há falta de amor, mas eles estão conversando, um está falando português, o outro está falando francês. É como se fosse isso. Não há coerência, né? Não há questão nas linguagens. As linguagens não se falam, não se complementam. E aí, segundo esse autor, quando o seu tanquinho vai ficando vazio, você não tem muito de onde tirar, de onde se abastecer. E aí começam as discussões, as brigas, e isso vale para qualquer relacionamento, tá? Não só o amoroso. Por exemplo, quando você tem filhos. E aí, mais uma vez, eu volto a dizer o quanto amar é decisão. Porque se eu sei que você é amada numa linguagem que não é a minha, não quer dizer que para te agradar eu preciso mudar o meu jeito de ser, mas às vezes quando eu quero demonstrar amor, ou quando eu quero fazer surpresas, ou quando eu quero te surpreender, eu preciso entender que às vezes lavar uma louça não é uma mulher enchendo o saco, é uma mulher pedindo para ser amada. Uhum. E que às vezes quando um homem sente falta de uma demonstração mais forte de amor, de um toque, de um cafuné, de um sexo gostoso, ele não está simplesmente sendo macho alfa que só pensa naquilo. Ele está pedindo por amor. Então, esse livro é um livro incrível. Ele tem as 5 linguagens de amor para criança, para adolescente, para casais. E eu super recomendo, porque eu acho que ele abre a mentalidade, assim. Ele transforma muitas relações bem saudáveis. Esse livro nos mostra que amar se aprende amando. Que ao amar o outro, você vai aprender muito sobre se amar, sobre amar o outro, amar as pessoas. É um processo, é uma postura, é uma escolha, é uma decisão, é uma renovação. É intenso mesmo. E eu acredito que esse podcast vai ter que ter novamente esse tema. Tem muita coisa para a gente falar. A gente está chegando ao fim. E assim, tantas coisas. Então, eu vou pedir um grande favor para você. Escreve aqui nos comentários qual outra dúvida você tem sobre o amor, sobre as relações amorosas, sobre como a gente ter sucesso, porque a gente vai repetir esse podcast, trazendo novas abordagens, novos olhares, porque esse tema é maravilhoso, é muito profundo e ele tem tudo a ver com grande parte das nossas dores. Então, curte esse vídeo, deixa seu comentário, já dá ali, começa a seguir, né, todos os canais, o meu e da Kátia, já ativa o sininho também, porque daí com o sininho, quando ele está ativo, a grande diferença é o quê? A gente colocou uma atualização, você já vai receber a notificação. E não dá para perder nenhum podcast, né? Bom, a gente está quase chegando ao final. A gente sempre gosta de terminar com uma inspiração, com uma frase motivadora ou com uma dica do que você pode fazer. Eu sei que a gente vai ficar com um gostinho de quero mais, por favor, né? E que bom que você sentiu aí uma esperança de amor no teu coração. Porque, no fundo, o nosso propósito maior na nossa vida é amar. É descobrir o amor na sua essência, na sua grande versão. Então, Kátia, sua inspiração final? Eu vou deixar um versículo bíblico, Paty. Eu aprendi uma vez, toda vez que a gente vai em casamento, ou vai em algumas cerimônias que celebram o amor, é muito comum a gente ouvir o Coríntios, né? Um trecho que fala, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse trecho, geralmente, as pessoas usam para trazer um significado para o amor de casais, como se você pode suportar tudo, esperar tudo.
E não vou tirar a razão, ele cabe, mas ele fez muito sentido para mim quando uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que esse é o que a gente deveria aplicar na nossa vida sobre o amor próprio. Porque muitas vezes eu tenho paciência para suportar, para dar vazão para todas as incoerências ou os comportamentos dos outros, mas não tenho paciência e amor por mim. Então eu diria para você ser paciente e bondoso com você, que você procure na sua vida a verdade e que não se alegre com as injustiças que você pode fazer com você. E que, de fato, você entende que você pode sofrer tudo, pode crer em tudo, pode esperar por tudo, pode suportar por tudo, desde que você se ame. Porque você só dá aquilo que você tem. Então, não existe relacionamento amoroso de sucesso se antes você não se amar. E é nesse local amoroso, no teu coração, que você se permite ser quem você é, que você permite tomar o seu lugar no mundo. Quando você está focada demais numa relação amorosa, olhando para fora, talvez você esteja tão distante desse lugar dentro de você. E não é o seu parceiro que vai te trazer para esse lugar. Não é projetando no outro algo que te falta que você vai encontrar a tua completude dentro de você. Que eu nem sei se a gente vai encontrar essa completude, né, nas nossas buscas, na nossa vontade da nossa alma. Porque enquanto a gente mais está distante desse amor verdadeiro, do amor que aceita, que acolhe, que abraça, que permite hoje descansar. Você se permitiu descansar? Você se permitiu ficar nessa meia hora aqui no nosso podcast, desfrutando disso tudo? Você se permite agora tomar um banho relaxante ou fazer uma automassagem? Você se permite ter uma conversa agradável e entender a tua verdade? Você se permite se enxergar? Então, nós vamos terminar dizendo sobre essa relação amorosa, você com você. E quando isso está bem sólido dentro de nós, nessa nossa busca, as outras relações ganham muito com tudo isso. Então, eu desejo a você muito amor no seu coração nesse momento. Saia do podcast agora, minha sugestão, e faça um ato verdadeiro de amor próprio a você. Que seja um tempo de qualidade, que seja um ato de serviço, que seja um elogio, uma palavra amorosa, o que você escolher. Mas faça isso por você, tá? Um beijo carinhoso e a gente se encontra no próximo podcast. Beijão e até lá. Um beijo cheio de amor.